a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Coragem não é ausência de medo. Então, como lidar com as situações que às vezes freeze, congela ali, não é? Como ter mais saúde emocional? E como que a arte pode ser contribuição na sua vida, né? Qual é essa ponte para você transbordar, né? Transpor tudo isso. Para esse episódio mais do que especial, a gente recebe aqui no nosso estúdio Lia Antunes e Adriano Paixão. Sejam bem-vindos. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, para falar sobre um tema tão importante que a gente adora falar sobre isso. Verdade. Maravilha, muita coisa hoje, hein, Rafa? Exato, e pensa aí, 2 seres de muita luz, multiplica a 10ª potência, são esses seres aqui, professores incríveis, não é? Que a gente já vai transbordar aí. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa. Podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Já deixo inclusive o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar com aquela pessoa, sabe, que às vezes trava na vida, às vezes também tá precisando daquele empurrãozinho. Quem sabe esse episódio pode destravar a vida dessa pessoa e você faz parte desse movimento. E como vocês sabem, a gente começa o nosso podcast com a pergunta: o que é saúde para vocês? Saúde, para mim, é autoconhecimento. É você ter o privilégio de se conhecer. Porque parece simples, mas esse processo é um processo que para algumas pessoas é um processo um pouco dolorido, mas é importante, é necessário. E para mim isso é saúde. Porque quanto mais você se conhece, mais você fica alerta sobre as coisas que fazem bem e que não fazem bem para você também. Então, para mim isso é saúde. Sensacional. Trazendo clareza, né? Às vezes acredita que o destino, né, tá moldando a vida dela, então se conhecer ela pode mudar a vida, o futuro, não é? E para você, Paixão, o que é saúde? Para não ser repetitivo, né? Não dizer que eu faço delas minhas palavras. Existe um conceito básico de saúde que a gente acha que é a ausência da doença, né? Então, se você não está doente, você é saudável. Eu acho que é um pouco mais amplo do que isso. Porque o pensamento oriental, por exemplo, é a prevenção da doença. Eles têm um tipo de conhecimento um pouco diferente do nosso, que é prevenir antes que a doença aconteça. E a gente gosta de curar depois que ela já veio. A gente remedia, né? Remedia, né? Então eu acho legal ter uma mistura das duas coisas, porque às vezes a doença pode vir sem você esperar. Quer dizer, um vírus que você pega, uma bactéria, não tem como prever isso, né? Mas você pode fazer com que seu corpo, a sua mente, a sua alma estejam
preparadas para receber isso. Então essa doença talvez te invada de uma forma menos agressiva e você esteja um pouco mais preparado. Então para mim a saúde é uma mistura das duas coisas. A gente não pode deixar de, obviamente, tratar se acontecer, mas eu acho que a gente se prevenir para que não aconteça, ou para caso ela aconteça você já está mais preparado, também tem a ver com saúde. E aí entra no que ela disse, né? A saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Eu acho que junta tudo. Sensacional, interligado, né? Acho que é Hipócrates, né, o pai da medicina, já falava justamente essa questão, né, que o verdadeiro médico é aquele que previne e não corre atrás do que já teve como Já prejuízo. aconteceu. Exatamente. Bem, Sensacional, quanta saúde no seu dia a dia. Já deixa aqui o recado da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde pra você no seu dia a dia. E bora lá, né? Mergulhar, né? Ó, adoro essa frase que ali atrás, né? Quando a onda vem, né? A onda do medo, mergulhe, não é? Então, como ter mais saúde... Tá com medo, vai com medo mesmo, né? Eu falo muito isso. Exato. E como ter mais saúde emocional nesse caos do dia a dia, né? Na Matrix, vamos dizer assim. E como a arte une tudo isso. Olha, a arte, ela é ela é uma via de acesso para a gente trabalhar essa questão. Hoje a gente estava até conversando hoje sobre a palavra do ano de 2024, que foi brain rot, que é cérebro podre, né? Ele é causado pelo excesso de consumo de conteúdo que não faz com que você pensa, que não te deixa, não tem nenhum desafio cognitivo, e aquilo vai te viciando, porque é uma carga de dopamina muito alta, e você passa a não suportar mais a vida. Porque a vida, ela é o contraponto disso, ela tem desafios, ela tem um monte de questões que você precisa enfrentar. E quando você está deixando o seu cérebro apodrecer no sentido de consumir só coisas que não te desafiem cognitivamente, isso faz com que a vida se torne mais difícil, se torne mais complexa. Aumenta o nível de ansiedade, socialização, um monte de coisa. E a arte vem para combater isso. É o caminho, é a via de acesso para você se reconectar com você mesmo. Porque a arte, ela é, falando especificamente do que a gente trabalha, que é o teatro, ela é o olho no olho. Ela é a socialização, ela é o enfrentamento do medo, quando você disse, né? Quando vem o medo, que é aquela onda gigante, e que normalmente quando a gente está na praia, o que a gente faz é correr dela, e daí toma aquele caldo. Exatamente. A ideia é você mergulhar nessa onda e ver ela passar. E daí você olha ali, ela passou e tá tudo bem, você enfrentou o medo e ganhou uma nova habilidade. Então a arte te traz essa parte criativa de novo, essa parte de prestar atenção em quem é você, quais são os seus medos, o que é que te trava na hora de falar. É o medo do julgamento do quê? O medo do erro? O que é? E a arte, o teatro, ela traz essas questões, porque você vive várias coisas, você vive várias vidas. Você desafia o seu potencial criativo, corporal, vocal, e isso é autoconhecimento também. Isso é você fazer com que o seu cérebro adquira novas habilidades. E daí você vai contra o brain rot, né? Que é o cérebro podre, que não pensa mais, não... Então, para mim, a arte é isso, essa tábua de salvação dentro do que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia de não pensar. O imediatismo. A velha timeline infinita, né? Você fica lá passando, quando você viu, passou o dia, né? Exatamente. Isso é perigosíssimo, porque a dopamina que você ganha ali deixa tudo desinteressante fora dali. E daí como você vai socializar? Como você vai enfrentar problemas depois disso? Né? Porque a primeira coisa que seu cérebro vai querer fazer é voltar para lá, porque lá é mais agradável. E ele é feito para isso, né? O algoritmo é feito para te ficar trazer coisas isso, né? que você gosta. Então, conforme você vai passando por coisas que você gosta, aquilo vai te trazendo mais ainda. Ah, não, só mais uma. Ah, não, isso aqui é interessante. Não, isso aqui é engraçado. Ah, isso aqui é legal. E vai, e não se transforma em nada.
né? Você daquilo não tira nada. É que se tira dali, né? O que Dos você tira memes, dali? Você dá risada, é legal. Exatamente. Né? Por algum Sim, mas é período completamente de vazio, tempo, né? mas o que você leva ali de conteúdo, o que você desafia o seu cérebro. Aí as pessoas podem estar se perguntando, nossa, mas vocês vão falar de arte? E o que tem a ver cérebro e dopamina? É porque eu estudo também, eu sou acadêmica em neurociência. Então, Que sensacional. eu misturo Que a legal. arte com a neurociência. Tanto que as minhas aulas têm Sim. essa base, né? A neurociência para que você desenvolva habilidades duradouras, para que você possa utilizar no dia a dia. Então, a gente sempre está olhando sobre essa ótica da neurociência, como que funciona o cérebro, como a gente desenvolve novas habilidades. Não, Muito show, sensacional. hein? E eu sou super suspeito pra falar, porque, tipo, né, conheci esse casal incrível aqui. Hoje eu posso dizer que minha comunicação está diferente, né? Meu posicionamento está diferente de todo esse movimento que a gente tem trilhado juntos aí, que daqui a pouco eu já sei, tô lendo mentes aqui, você já quer as redes sociais deles, já para mandar mensagem, então daqui a pouco eles vão deixar aqui e falar também do método incrível que está transformando vidas, não é? Literalmente transformando vidas. Porque muitas vezes a própria pessoa não se percebe nos bloqueios. Então buscar algo alternativo, né, diferente, literalmente fora da caixa, libera as potencialidades, né? Muitas vezes a pessoa tem uma potência, uma habilidade, mas tem medo de desenvolver e de mostrar isso pro mundo, não é? E o medo é da Sim. própria pessoa, né? Sim. Aí fica com aquele negócio de julgamento, né? O que os outros vão achar? Mas é a gente mesmo que tá travando, né? A comparação é um inimigo poderosíssimo, assim. É um inimigo que trava qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de iniciativa. E hoje a gente vive... É difícil a gente escapar da questão das redes sociais e nenhum de nós é contra redes Não. sociais, muito pelo contrário. Ela tá aí, ela existe, ela tem que conviver com ela, não tem como. Brigar contra a tecnologia, hoje em dia, não faz o menor sentido, né? Ela tá aí e ela vai se desenvolver cada vez mais. Mas eu acho que a gente tem que saber utilizar isso. Eu acho que a tecnologia avançou muito mais do que o nosso avanço psicológico, cognitivo. Então, quando a gente entende que essas ferramentas podem trabalhar a nosso favor, é muito melhor. Se não, vira só essa questão do vazio que a gente conversou agora, né? Então, você vai procurando coisas, isso aqui vai facilitar a minha vida. A gente brincou outro dia, né, falando que antes, como é que você se transportava por São Paulo, por exemplo? Pegava um guia 4 rodas, enfim... Eu falo que era meu avô, mas eu participei. A gente participou, não, eu li na internet. Eu não Aqueles lembro guias infernais lá que você Ele ficava ocupa- 3 então, horas. Ele tinha que... Era a única coisa que cabia no porta-luva, era aquele guia 4 rodas, né? E aí você abria e tinha que ver as ruas. Mas é engraçado porque aquilo dava uma noção espacial pra gente, que é o que ela comentou no começo. Era uma massagem no nosso cérebro, era um exercício, como a gente faz musculação, né? Então aquilo fazia com que você tivesse que ter uma noção espacial de direita, esquerda, olha, não, agora a próxima página, então eu tinha que virar aqui, tinha uma hora que você fechava o livro e andava. E você fazia a rota, né? Fazia a rota na vira cabeça. direita, vira esquerda. Então você já tinha mais ou menos a rota inteira, você pensava. Hoje em dia você nem isso. Não, colocou no celular, acabou. Se acabar a bateria já era, você não sabe se movimentar dentro da cidade. Então não é que não seja uma ferramenta útil, eu só acho que a gente não pode deixar de desenvolver as outras coisas. Uma coisa não pode substituir a outra. E hoje em dia tá muita substituição. E tudo nas redes sociais parece perfeito. Então, eu tava falando da comparação. Todo mundo é mais bonito, todo mundo faz sucesso, todo mundo é criativo. A grama do vizinho. Nossa, ele tá Exato. produzindo. Ela tá produzindo. Nossa, ela fez. Olha quantos milhões de seguidores ele tem. Olha quantas... E é engraçado, porque a gente pensa em seguidor, mas a gente nunca viu essas pessoas, né? São pessoas que você não conhece. E hoje a gente percebe que ter só seguidor e não ter engajamento não serve pra nada. Não serve pra nada. Nada. Né? É só pessoas te seguindo que você não conhece, que não engaja, que não muda nada daquilo. Então essa comparação vai ficando muito forte. Então as pessoas chegam e falam, mas eu não sou tão bonito, eu não sou tão legal, pra que eu vou desenvolver isso se eu não sou tão inteligente quanto aquela pessoa? Aí entra naquilo que você falou mesmo. Vira uma comparação vazia. Aí você não quer fazer nada, você não quer tomar iniciativa, então eu não vou nem começar. Porque, nossa... Não aí vou vem o conseguir ser julgamento. diferente, né? Eu não vou conseguir ser melhor do que tal pessoa. E, cara, cada um é de um jeito. Cada desenvolvimento tem o seu tempo, tem a sua energia. Não adianta ficar se comparando, né? Esse é o problema.
Porque também ali Exato. você só vê o resultado. Uhum. É. Você esquece. E pseudo-resultado também, né? Exatamente. Aquilo que, resultado. que eles querem que a gente veja. Exatamente. como é Porque que é? ali, É. quem for ver o bastidor, Porque... gravou Nossa. 300 versões É. daquilo pra editar, picotar um monte pra mostrar Uhum. o que quer, os cortes que querem. Só que daí quando a gente vê aquilo como perfeição, uma coisa acabada que a pessoa fez em um take, de uma maneira só. E todo o processo, a gente até fala em aula. Você tá com medo de fazer uma coisa, leia a biografia. As pessoas que você mais admira, Uhum. vai ver lá Olha quantas os perrengues vezes que ela eles errou, passaram, quantas né? vezes ela bateu a cabeça, quantas vezes ela sentiu medo, Uhum. mas mesmo assim continue seguindo em frente. Porque aí entra, inclusive, na neuroplasticidade. Para desenvolver novas habilidades, você consegue isso através da repetição. Exato. Você precisa repetir aquela mesma ação, o mesmo estudo para que aquilo crie, né, se crie no seu cérebro um espaço, uma capacidade ali adquirida conforme você repete as coisas. A gente não tem mais paciência para o processo. A gente quer acertar O de O imediatismo, né? Já cara. quer logo. Já Não, quer o tem que resultado. ser agora. Que é o vício da dopamina, né? Já que é os resultados Porque é imediato. imediatos. Exatamente. É. Exatamente. Não, sensacional. E vocês, né, como dois professores sensacionais que moram no meu coração, eu tenho certeza que quem está assistindo e já conhece, mora no coração de vocês também. Qual é a maior dor das pessoas que procuram vocês dentro da Nossa. EAC? A maior dor, Ou as maiores, As enfim, maiores, tipo, na medo de verdade. falar em Até público, quem são, né? provavelmente. Tipo, profissão. Sim. Então, a gente tem todo tipo de profissional lá. Então, a gente tem médicos, a gente tem psicólogos, arquitetos, enfermeiros, vendedores, advogados, pessoa do TI, telemarketing, tem todas. Lá onde? Na Todas. escola de Ah, é. arte Exato. deles. Na escola EAC. Escola de Artes Cutucada Cultural, EAC. Exato, que tem transformado vidas, gente. Eu sou muito grato por esses dois seres de luz estarem aqui conosco, transbordando, para que você também tenha a oportunidade, se esse episódio for aquela oportunidade que você estava buscando, para literalmente desbloquear, né, não só o medo de falar em público, não é? Mas, enfim, diversas habilidades a É um serem upgrade desenvolvidas. pessoal, né? Porque todo mundo dá uma Exato. destravada Então, de alguma não- forma, né? Não tem, né, uma área muito específica. É qualquer área que a pessoa quiser melhorar na vida profissional, enfim, Qualquer área. Tá. É isso. Muito Ela quer show. se comunicar melhor, porque na escola a gente aprende várias coisas, mas a falar a gente não aprende, né? Porque é um sistema que tem muitas escolas que está mudando esse sistema de um atrás do outro vendo a nuca, né? Do amigo e um professor na frente depositando ali conhecimento que normalmente a pessoa decora para fazer uma prova e depois esquece, né? E por causa dessa pressão. Então, assim, esse sistema que já está um pouco ultrapassado, que precisa ser mudado, faz com que as pessoas não desenvolvam a parte da comunicação, que ela só receba, ou que ela espere sempre de alguém o conhecimento, que ela espere de outra pessoa. Ela está sempre à procura de um mestre, ela está sempre à procura de algo que diga para ela o que fazer, porque ela não desenvolveu o pensamento crítico, Isso. porque ela não desenvolveu a habilidade de pensar por si só. Então, a maior queixa, as maiores dores, assim, elas são muito relacionadas a isso. Assim, eu tenho conhecimento, eu estudei, só que quando eu vou chegar, assim, quando eu chego na frente do público, eu não sei como passar Trava. aquilo, eu travo. Por quê? Porque ela nunca esteve naquela posição, né, que é do holofote, do centro da atenção. E a gente utiliza lá vários métodos, né, o desenvolvimento neuroartístico, que é o método DNA, que é um método que a gente criou na EAC, para que ela destrave isso. Então, por isso que a gente tem todas as profissões lá. Porque as pessoas, as maiores dores não se comunicar bem, medo, ansiedade muito grande, e às vezes até a síndrome do pânico em trabalho por causa do burnout, né, que é muito fácil hoje ter, porque a produtividade, essa coisa que pede sempre resultado, é muito estressante, e as pessoas chegam num ponto que elas não sabem o que fazer. Aí elas procuram a arte, graças a Deus, que algumas pessoas abrem, né, essa visão para a arte, para elas se conectarem, se reconectarem com elas mesmas. É um Porque a arte retiro, isso. né? É um retiro, Quase isso mesmo. é um retiro interno. É você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro para entender o lá fora. Porque a gente né, como que é aquela frase que eu adoro? Não vemos o mundo como ele é, mas como nós Como nós somos. somos. Agora, Exatamente. como você é, você sabe? Mas você tem que saber como você Essa é a primeiro. questão. Para É você bem ver isso. como que você, né, enxergar como você enxerga o mundo.
e começar a perceber. Então, as dores são, assim, todas elas são relacionadas a essa questão da comunicação, do julgamento, do medo do julgamento, o medo de errar, o medo de não acertar de cara. E não é assim que funciona. E pelo jeito as idades são mais avançadas do que molecada, pelo jeito, né? Porque a molecada não tem muito esse julgamento ainda, né? Depende do que a gente variado, chama de molecada. mas, Ela é acima de 18 anos. Ah, tá. A gente Sempre já dá acima o de curso 18. para adulto. É um Ah, curso tá, para é adulto. 18 pra mais, adulto. tá. Até 18 pelo mais. tema que a gente Uhum. trabalha, né? A didática também muda dependendo da faixa etária, mas normalmente são as pessoas que estão no mercado de trabalho e que passa de 20 e poucas pessoas. A 30, 40, muito. Tá. A gente São tem- os mais atingidos, São os né? mais atingidos. São. Os mais atingidos. E um dos pontos que é bem interessante, que às vezes as pessoas perguntam para mim, por que o teatro, né? Tem tanta arte que a gente pode desenvolver, música, pintura, escultura, enfim. Por que necessariamente o teatro? Existe um ponto que também as redes sociais estão trazendo, que a gente não experiencia mais nada no corpo, você assiste as coisas. É verdade. Então você tem muita teoria, tem muita coisa, aqueles vídeos, as pessoas explicando, né? Quem tá experienciando é quem tá explicando. Mas você não repete aquilo, você fica só assistindo, vendo a Só nota, consumindo, né? só consumindo. E não faz o seu corpo passar por aquilo, não faz com que você experiencie aquela novidade, né? Que você foi procurar. Então, conforme você vai fazendo isso, você vai ficando cada vez mais travado. E aí, como ela disse, a gente estuda, se prepara, vai lá, lê livros, nossa, faz faculdade, Sou bom na teoria. Sou bom. Vai fazer uma prova escrita, nossa, arrasa. Tá, vai apresentar isso pra alguém, apresenta essa ideia pra Como o alguém. seu corpo Ai, peraí, fala? como é que é meu corpo? Como é que eu vou olhar? Como é que eu falo? Ah, não é só uma tela? As pessoas estão olhando o corpo inteiro? Onde eu coloco a mão? No bolso, eu cruzo, Exatamente. do lado, como eu fico? É. Então, quando a gente Trava, fala né? do teatro, a gente não é que é de todas as artes ela é a melhor. Eu acho que depende do objetivo. Eu acho ela a mais completa em termos de comunicação. Porque ela prepara você por inteiro. Né? A gente costuma falar, inclusive, isso na aula, né? Que, por exemplo, a TV, o computador, a câmera escolhe para onde quer que o Ela público faz um olhe. recorte, Né? Ela né? faz um recorte, é um close, né? Eu tô fazendo uma cena com ela, uma hora tá em mim, ela pode estar fazendo a unha. E se você ela nem quiser. precisa estar com o figurino completo. Você Nem pode estar só a precisa. parte de cima, só o que Exato. aparece. Exatamente. Pode estar de calção embaixo, Exato. no terno, né? Uhum. E tá tudo certo. O teatro Né? não. Né? Então, pra quem não conhece, eu faço muito Jornal Nacional. Só daqui pra cima, mas ó, chinelão, Pantufa muito bonitinho. não é? E é bem isso mesmo. Só que o teatro não, a partir do momento que você pisou no palco, começou a cena, o Você tá público por completo, escolhe. né? É Exatamente. o público que escolhe Então, para onde vai olhar. então você tem que estar absolutamente preparado em todas as áreas, inclusive na própria expressão corporal. Tudo aquilo tem que ajudar a contar a história. Então, nesse sentido, ele ajuda bastante na comunicação para você destravar essa coisa do, peraí, como é que eu... Como ela disse, né? Onde eu ponho a mão, para onde eu olho. Como é que eu falo? Minha voz tá baixa, tá alta? Então, o teatro, eu acho ele Tem mais que naturalizar, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que ele... Das artes, eu acho que ela é mais completa no sentido de preparar você para se comunicar, se expressar. Então, de novo, teatro 1, redes sociais 0. Não, e é verdade, né? Porque é meio cíclico isso também, né? Sim. A internet veio, ajuda, mas aí começa a dar aquela travada. Aí você precisa voltar Exatamente. um pouco pro físico, né? Vamos lá pro teatro Sim, e sim, tudo sim. mais. A questão, inclusive, que eu acredito, é o equilíbrio. Não é que a gente é contra a rede social, Claro. não é que a gente é contra a tecnologia. A gente depende dela, A gente inclusive. depende né? Sim, dela, e inclusive. ela tá aí Nós pronto, estamos né? aqui graças à tecnologia. Estamos, exatamente. Né? Estamos É, gravando como aqui. ouvir esse podcast de outro país, se quiser. Isso é maravilhoso. A gente usando a nosso favor é incrível. É. Mas a questão do equilíbrio é que é importante de você começar a perceber se não está quantas horas você fica ali. Porque o que tem de reclamação de procrastinação por causa desse vício em dopamina é muito grande. As pessoas, elas ficam com mais ansiedade, elas ficam com mais medo de socializar, porque a vida não é igual essa tela. E aumenta a frustração, Exato. né? Aumenta. Que é Nossa, aquela muito. realidade, a realidade versus, como que é? Realidade versus... Matrix? Não. Não, aquela brincadeira do meme que tem, né? Expectativa versus Ah, realidade. sim. por É aí. basicamente isso, né? Exatamente. O nível de frustração é muito grande. E eu fico pensando uma preocupação real nossa, né? Teve um aluno que perguntou esses dias, a gente conversando, falou, como que você se vê dando aula para a nova geração?
E falei, olha que interessante, que pergunta interessante. Porque o desenvolvimento do nosso cérebro, ele chega no ápice aos 25 anos. Aos 25 anos, dependendo do estímulo que você teve, ele chega no ápice, né? De cognição, de desenvolvimento, de inteligência. E daí, a partir dali, cabe a nós, crescidos, amadurecidos, começar a estimular esse cérebro para que você não perca. Manter, né? Manter, porque ele realmente, como aprender uma língua que você não pratica, você vai esquecendo. O cérebro é a mesma coisa. Conforme você não utiliza, ele vai atrofiando. Então, aprender novas habilidades, que é a questão da neuroplasticidade, né, que a gente fala. Desenvolver novas habilidades é muito importante para manter isso. Só que agora a gente está recebendo uma geração que já está nesse brain rot, que é passar viciado nisso, que já está crescendo, e quando chegar aos 25 anos, não desenvolveu toda a sua capacidade. Porque não teve estímulo cognitivo de qualidade para desenvolver isso. E como que vai ser em relação à frustração, a enfrentar a vida de verdade? Eu percebo uma muito que os preocupação. jovens de hoje, né, a geração Z, acho que eles que estão falando, eles não sabem lidar com as frustrações mesmo, tipo, não sabem ouvir não, aquelas Exatamente. coisas, né? Por causa disso. É. Então, realmente é uma preocupação real, que eu acho um alerta muito importante para os pais controlarem, né, ou as pessoas que cuidam dessas outras pessoas, controlarem esse tempo, né, de tela. Então, É muito importante, sensacional, porque- sensacional. Consumir coisa de mais qualidade também, né? Exatamente, desafios cognitivos, aprender habilidades, fazer arte. A Sim. arte, ela é essencial para a vida. Ela é o que nos conecta, de uma certa maneira, ao divino. Mais rápido, não tem nada que conecte mais rápido uma pessoa ao divino que a arte. Uma música com um acorde, ela arrepia sua pele. Exato. Ela te conecta a algo muito elevado. O teatro, quando você está em cena, tem um momento que quando você atinge ali o objetivo, você terminou a sua cena, você também sente essa sensação de pele arrepiada, de realização. E isso é muito importante, porque isso vai entrar na nossa memória a longo prazo. Porque a emoção é a cola do aprendizado. Tudo que envolve emoção vai para a memória a longo prazo. E a arte, ela tá né? Ela tem emoção envolvida, por isso que ela é tão importante e ela desenvolve tanto as pessoas, porque aquele medo que ela enfrenta de ir lá fazer uma improvisação, de soltar a voz ou de se mexer, quando ela passa por aquilo, ela estava sob forte emoção e aquele aprendizado, quando ela precisar, ela vai lá para fora e ela vai conseguir, ela vai ter uma memória, né, que a gente resgata rapidamente e ela vai conseguir utilizar o que ela aprendeu na prática. Teoria é importante, mas a prática, o corpo tem memória. E só teoria Sim. também não dá, né? Tem que praticar, né? É igual ler um livro Como Nadar, É. né? Vamos aprender a nadar. exato. Ó, lê esse Ó, livro faça aí, isso, te faça joga aquilo, na mas e piscina. aí? Agora te joga no mar ali, né? Exato, Exatamente. exato. E é o que fazem com a gente, não é? Infelizmente. É um Normalmente, monte de pensando, teoria, e daí monte de você teoria, chega vai, numa se joga idade, no mundo. te joga Te no joga mar. pro mundo Vai lá. e vai. E Só vai. vai. Se No vira. mar da É, vida, né? é. E daí você O que se eu faço vira. com isso, né? Exatamente. Exatamente. Daí é É. onde a gente procura o quê? Os mestres, onde eu me Uhum. apoio. Ah, esse aqui vai me ajudar. Aí você pega ali naquele braço e você vai indo. Esquece de procurar a própria autonomia. É autoconhecimento, por isso que para mim é saúde. Saúde mental, física, tem tudo a ver. É de você começar a olhar para dentro e perceber onde eu posso mudar, o que eu encontrar posso o fazer, seu quem jeito, eu né? sou, qual é o meu jeito de lidar com isso. Que não existe Uhum. uma fórmula mágica, Não. né? Ou uma fórmula Não. padrão. E Não é. nenhuma verdade absoluta, né? Exatamente. Exato. Exatamente, exatamente. Não, você falou tantas coisas incríveis aqui que eu quero falar. A palavrinha mágica que eu adoro, ali, ela falou, né? Equilíbrio. Nesse caminho do meio, essa harmonia. E já deixo, inclusive, os parabéns por você estar aqui acessando mais saúde energética na sua vida. Lembrando que você pode ouvir Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E, nossa, quanta consciência você trouxe, né? Foram vários Muita coisa boa, né? movimentos aqui. E você comentou, né, sobre a prática, a vivência. Para quem está nos assistindo, alguma dica ou alguma experiência para sair desse movimento automático e se permitir mais o que vocês ensinam em aula? Alguma coisa que vocês podem trazer aqui como uma prática, uma vivência? Rapaz, tem várias coisas que a gente Algo que comenta. seja simples, alguma Assim, coisa. eu acho que a gente subestima muito o passo a passo. Né? Hoje a constância é muito melhor do que a intensidade.
né? Para você criar um hábito, você precisa de uma constância, né? Eu quero, sei lá, começar a fazer exercício. Não adianta você, sei lá, fazer 7 vezes por semana, 3 horas de academia. Eu falo, Em um espana, mês né? você para, já era. Espana. Menos de um mês, né? Espana, acabou. Ah, beleza, amanhã eu vou começar com 5 minutinhos ali, fazer uma yoguinha. No dia seguinte, naquele mesmo horário, em vez de 5, faço 7. Vou ficar uma semana fazendo isso. Beleza, na outra semana aumenta para 10, 15. Vai ficando numa constância. Isso vai virando um hábito, você vai começando a ver resultado, e aí a coisa vai começando a mudar. Então, a gente faz um exercício simples na aula, por exemplo, que é vocês guardarem ele sabe disso. As aulas duram 3 horas. Eles guardam o celular quando chega e só pega no final. Quando você vai parar para pensar, você ficou 3 horas sem olhar para uma tela. Hoje, quando Parece que bobagem. acontece isso no seu momento que você esteja dormindo? Não é? Durante o dia? Quando que você faz E isso? mesmo assim, você ainda fica com o celular assim, aí você deixa ele e fecha o olho, né? Tipo, Deixou, pronto. Foi o livro. e a primeira coisa que você acordou, Você pega o celular. Então, quando a gente comenta assim na aula, às vezes, vocês perceberam que vocês ficaram 3 horas, uma vez por semana, durante esses meses, sem olhar para uma tela? E as pessoas se olham e falam, eu não tinha percebido. não percebe, não tinha... né? E muda. Então, essa pequena rotina muda. E a gente tem exercícios que a gente chama de descondicionamento. São exercícios de descondicionamento. Porque existe o condicionamento. Somos humanos, mas também somos animais. E como animais, a gente tem nossos condicionamentos. Assim como um cachorrinho, sei lá, guardando as devidas proporções, você ensina truques para ele. O nosso cérebro, a grande função dele é fazer com que a gente sobreviva e esteja bem. Ponto. Só que para ele é assim, desde que gaste o mínimo de energia possível. Ele gosta de economizar energia. Ele gosta né? de economizar, porque aí faz com que você sobreviva mais tempo e esteja bem. Então, quando você vai fazer, que a gente dá esse exemplo na aula também, né? Se você, um exemplo de condicionamento simples, você está em casa assistindo TV e falta luz. Aí tudo apaga, você fica sem ter o que fazer, você fala, caramba, apagou, ficou tudo escuro, não tem E a primeira TV, pergunta não tem é, nada. o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Essa Acabou é a primeira internet, de todas. E já era, agora? O que eu vou fazer? Hoje em dia as pessoas vão lá, pegam o 5G e fica lá, né, nas redes sociais. Mas digamos que você esteja com sede e vai pra cozinha beber água. Você chega na cozinha, qual é a primeira coisa que você faz? Você aperta o interruptor para acender a luz. Automático. Automático. Sim. Você fala, mas caramba, meu Deus, tá faltando luz. É claro que não vai acender a luz. Ai. Aí você volta pra sala. Maravilha, dá vontade de ir no banheiro. Você vai no banheiro. Você acabou de ir na cozinha. Você vai no banheiro, qual é a primeira coisa que você faz? Você aperta o interruptor para acender a luz. Claro. Isso é condicionamento. São coisas que ele já aprendeu. Apertando esse botãozinho, a luz vai acender, eu vou enxergar, ele não vai se machucar. Ponto. É a resposta do cérebro. Então a gente faz exercícios de descondicionamento lá. E avisa os alunos, vocês vão errar muito. E é para errar. É automático, não não tem como, né? É se acostumar com o erro e o cérebro falar assim, eu errei. E Ué, tá tudo não bem. caiu o teto, eu não morri, eu não tive um ataque. Nada aconteceu, vamos lá. Não, eu posso errar. Isso traz um alívio enorme. Então o que a gente fala para eles, e que a gente pode até passar para vocês, é assim, experimentem fazer coisas no dia a dia de descondicionamento. Você é destro? Experimente escovar os dentes com a mão esquerda. Nossa, eu já fiz isso. Vai É ser péssimo. nossa, Nossa. o banheiro vai ficar todo É, sujo. é. Insiste, faz isso alguns dias, não precisa ser dias seguidos. E não tem o objetivo de acertar. É só de mostrar pro cérebro que tá tudo bem, tudo você vai dar bem. risada. Você E vai... que é o diferente, experiência E é o diferente. Sim. Experimenta um caminho diferente que você faz todo dia. Experimenta comer com a outra mão. Experimenta, sei lá, tomar banho. Se você começa de cima para baixo, de baixo para cima. Ah, não, mas aí a saúde pública diz que é melhor. Não, nesse dia, esquece qual é a lógica. É fazer esses que a gente chama de choquinhos no cérebro, para ele dar uma descondicionada mesmo. Pra ele pegar no tranco. Exercitar mesmo, né? Exercitar. Isso ajuda muito a diminuir o grande inimigo de todo mundo, que é o medo. Uhum. Que, aliás, as Medo pessoas... do erro. Então, erroneamente acham que é o inimigo. O nosso sentimento de medo, a emoção mas do não é. medo. É. Ela não é nossa inimiga. É ela que faz com que você, de repente, vai entrar numa rua e dá a essa hora, escuro aqui, eu tô sozinho e sei lá, eu acho que eu não vou por aqui, eu vou naquele outro Esse medo é caminho. importante. Esse medo é importante. Que é o que Ele te dá um defesa. alerta de, opa, O Exatamente. problema dele é quando ele te paralisa Exato. para fazer algo que você queira fazer. Aí é o que você falou, vai com medo mesmo. É. A ideia da coragem isso é eu demorei pra aprender, mas aprendi que vai com medo mesmo. Vai com medo E mesmo. esse exercício de descondicionamento também é um exercício ótimo para se praticar, porque ele te coloca em estado de presença.
Você consegue escovar um dente com a mão que você escova, pensando no que você vai fazer. Pensando se você vai almoçar agora, depois você vai ligar para não sei quem, depois você tem que sair para o trabalho, vai pegar um ônibus, vai pegar um táxi, enfim. Você consegue fazer isso pensando em outras coisas. Se você muda a mão, você não consegue. É porque você tem que se condicionar, Aí você tem que pensar. Você tem que estar presente naquele momento, porque você vai viver, sentir que lado que vai, saiu do automático, se a né? pasta tá indo toda para o espelho, enfim, você está em estado de presença. Então, você fazer coisas que te conectem ao que você está fazendo naquele momento é o que a gente chama na neurociência de tempo de reparo, tempo de repouso. Porque todo mundo quer fugir do estresse. A gente fala isso em aula também. Mas o estresse é necessário para você crescer. Ninguém quer ficar estressado. Todo mundo quer fugir disso. O problema do estresse é quando você não tem a pausa, o descanso. Musculação é o quê? Estressar o músculo para que ele, quando ele... E daí você tem que pausar. Também é necessário pausa. Exatamente. Porque quando você pausa, as fibras musculares, elas vão cicatrizando e aquilo você ganha massa magra, porque ela aumenta o tamanho, mas ela aumentou como? Por causa do estresse. Então, o estresse te ajuda a crescer. O problema social que a gente tem é que a gente só se estressa e não tem o tempo de reparo emocional. Assim como o músculo precisa, o nosso emocional também precisa desse tempo. O se estressar aqui que a Lia está dizendo não é perder a cabeça, Não. chegar nesse ponto, não. Não. Estresse no sentido de sair da zona de conforto, Exatamente. sair do condicionamento, né? Ter esse estado de clareza para poder se movimentar diferente. Aqueles desafios que aparecem no trabalho, que com um tempo curtíssimo e um monte de trabalho. É um estresse pesadíssimo. E isso também te ajuda a crescer. Não, entende? Só que se você não tiver um tempo para você, isso te quebra. Vai Se chegar só tiver esse estresse, chega uma hora que você espana também, né? Vem o burnout. Aí vem, você realmente quebra porque você não teve essa pausa. Então, a arte é um respiro. A arte, ela te coloca em estado de presença. Você está lá prestando atenção em você, no seu corpo, na sua respiração, na sua voz, na sua expressão, faz com que você esqueça de tudo isso e daí você se conecte com você mesmo e você se restaure. Aí no outro dia você vai começar a encarar esses mesmos, que faz parte da vida, né, gente? Os desafios, enfim. A zona de conforto, você não pode ficar sempre nela, porque senão você não cresce também, você não cresce lá dentro. Então, tá vendo como é importante também você ter esse respiro? Então, o exercício, como ele disse, de descondicionamento, é importante para isso também, para você parar de pensar, tomar banho, sair do piloto automático, no banho, não pensando no que você vai fazer logo depois dali. Exatamente. Porque o cérebro não para, é um estímulo atrás do outro e ele quebra mesmo. Sensacional, sensacional. Muito Quanta bom. saúde para você no seu dia a dia, tá vendo? Se descondicionar, se questionar, estado de presença. E eu falo muito, né? Pequenos passos, grandes transformações. Não é? Às vezes também, não, então eu vou fazer isso, como o Paixão falou sabiamente, né? Vou pra academia fazer 7 dias da semana. Desse espanar também, né? Vou mudar minha alimentação, vai no Espana supermercado. Não, espana, então... Vai lá, pequenas doses, né? Grandes transformações. E vocês têm uma frase também que me impacta muito, assim, e eu tenho levado para a vida, né? Que é ser interessado para se tornar interessante. O que vocês têm para falar sobre isso? É um É um bordão, mantra. Não, gente, Mantra. quando eles falaram assim, foi um divisor de águas, assim, sabe? Pra vida. Mas essa é a diferença entre você se apresentar bem ou não. Porque a gente quer ser interessante o tempo todo. Porque a rede social é isso. Você olha, só vê coisas interessantes e você quer ser daquele jeito. E no trabalho, e na vida, nos relacionamentos, você procura ser interessante porque a fila anda. Você não foi próximo. E você esquece do importante, que é ser interessado no que você está fazendo. Ser completamente interessado naquilo. Se você vai fazer uma apresentação, se você tem algo importante para fazer ou para falar, se organize, estude sobre aquilo e quando você for falar sobre aquilo, você fale com paixão. Do Não que comigo. vem do coração. Também como professor, mas na hora lá não. Mas pode falar com muita vontade, paixão. você realmente estar interessado naquilo que você está dizendo e automaticamente você vai se tornar interessante. Porque não é o inverso. A gente quer ser interessante e a gente acaba não sendo, porque quando você quer ser interessante, é que nem aquela criança que fica te chamando, olha só o que eu aprendi. Aí repete, de novo, e repete. E daí você
Tá, legal. E fazendo isso, você legal. cai na autenticidade, né? Você Exato. vira autêntico, né? Exato, exato. Então, o que te move? O que te arrepia a pele? É isso. Se tornar interessado no que você vai dizer, no que você vai fazer e deixar ser interessante como consequência. Porque ser interessante o tempo todo faz com que você comece a prestar atenção naquela pessoa que está de cara fechada. Aí você vai tentar mudar todo o seu planejado para agradar aquela pessoa. Mas, de repente, aquela pessoa acabou de perder uma pessoa. Hoje. Isso já aconteceu comigo no palco. Aí, Eu sou da música e tinha banda de garagem, aquelas coisas assim, né? E era totalmente travado. Aí, o que eu não sabia? Olhe geral. Aí você bate o olho numa pessoa que não tá nem aí, sei lá, tá Exato. pensando em outra. Lindo, tá? Eu teve umas vezes que eu travei, achando Sim. qualquer coisa, mas não era nada a ver. Não, nada de a ver repente com ela você não falou, estava é. num dia bom. Uhum. E por mais que Não, e às você vezes eu tava faça... olhando outra coisa. Eu Exatamente. que julguei achando que. Por mais que você faça, você não vai tirar Uhum. ela daquele É estado, bem porque ela está nisso. Aí você ignora as 399 pessoas Exato. e foca naquela. E você invalidou perde. aquele processo todo por causa de uma Total, pessoa. Por causa de uma Exatamente. pessoa. Se você É estiver bem isso. interessado no que você está dizendo, aí vira. Aí Vira a chavinha. você entende que você é responsável pelo que você diz e cada um recebe da forma que estiver preparado. E tudo bem. E tudo bem mesmo. Então, por isso que eu falo que é um mantra, né? Isso é uma das primeiras lições que a gente coloca nas aulas, é isso. Porque vem o medo, né? Quando você vai fazer teatro, nossa, é um lugar diferente, eu vou me expor. Todo mundo me olhando. Ai, será que vai todo ser mundo legal? olhando. E se eu não for interessante? Uhum. Se você não for interessante, tudo bem. Tudo bem. Você está fazendo com É. interesse? Você quer desenvolver essa habilidade? É isso que importa. E energeticamente falando, né, nesse olhar, né, ser interessado, você tá com a energia voltada para você, Uhum. né, nesse movimento ali em estado de presença. Agora, Você está tendo inspiração nesse momento, né? Exatamente. Agora, tentar ser interessante, você tá buscando no mundo exterior, né? Você tá se diminuindo ali, tipo, se colocando zero à esquerda e buscando algo no mundo exterior que, enfim, é você com você. Então, acho que para mim isso foi tão incrível quando vocês falaram. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu Muito sou legal. muito grato. Que bom saber, Muito porque bom. A gente gosta muito disso. De trabalhar essa questão mesmo. O interessante é ser uma consequência, não uma busca. Exato, Né? exato. Não quer dizer que você ignore isso. A gente também gosta de falar muito para os alunos, porque às vezes parece que você estar interessado significa você se fechar no seu mundo Não. e esquece o resto. Não é isso. Você vai contar uma história, você vai transmitir uma mensagem. O público está ali, mas a melhor forma de engatar aquele público com você é ele perceber o quão interessado você está naquilo. Não é uma coisa maravilhosa quando você está conversando com alguém, a pessoa está te olhando no olho e te ouvindo. Você percebe que ela está te ouvindo. Tive até mais gás, né? Pra Ela está interessada se manter em na você. conversa, né? Exatamente. Então, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser reconhecido. Então, demonstrar interesse naquilo e mostrar da melhor forma, nossa, isso consequentemente vira uma coisa interessante. Você pode não gostar daquilo. Você pode assistir uma peça de teatro e não gostar do tema, sei lá, de alguma coisa. Mas se todos os atores estão interessados em contar aquela história, aquilo fica muito interessante. Aquilo te marca, né? Você de pode alguma dizer, forma. ó, eu não gostei da peça, mas os caras são bons. Uhum. No mínimo você viu a verdade nos Exatamente. atores, Eu né? tava ali, eles são bons. E tem aquela peça que às vezes você vai assistir que é, sei lá, o tema é legal, você adora, mas você sai de lá meio frustrado. Você fala, caramba, Eu achei Eles esse quiseram ator, fazer essa atriz graça, forçado, eles- forçado. Sabe aquela coisa que a pessoa tá eles querendo ser tentaram interessante? fazer. Tem também, é. Sim. e você sai assim meio, tá bom. Atores desinteressados. Exatamente. Uhum. Eles só queriam, não, só quero que você dê risada, não, só quero que você chore. Aí ele força aquilo, aí não fica autêntico, como você tinha comentado, né? Aí não ficando autêntico, não acho legal. O público na hora percebe, né? Percebe. E sabe as Sente palavras, paixão, não é só na vida profissional, né, mas na vida pessoal Na vida também, pessoal, né, sim. conversar, olhar nos olhos ali, né, ser interessado do que Dá a pra pessoa perceber está uma pessoa dizendo. fake quando ela, né, falando assim, Sim. quer só dinheiro, ou quer só tal coisa. Você percebe exatamente. isso, né? Ou você conversa com ela, ela já tá pensando na resposta que vai te dar, não tá nem te ouvindo. Eu já sei a resposta que eu quero te dar e eu fico, fala, tá. Só tô Até esperando você interrompe. terminar de falar pra eu poder falar. Isso aqui dentro. Você Exato. falou, já falou outra coisa. E transparece, né? E transparece. Você percebe que, tá bom, vai, depois a Não, gente você conversa. percebe pela resposta que você não foi ouvido. Essa não foi ouvida. Porque ela para de te ouvir no momento em que ela começa a conversa interna. E você dá um monte de informações e ela pegou só o primeiro ponto ali e daí você fala, não me ouviu. É. E daí desconecta. Aí não tem comunicação que resista a isso. Aí já era. E a comunicação corporal também, né, Linguagem não sim. verbal é tudo. pressa Linguagem não muito. verbal. O corpo não é? fala, né? Exatamente. O nosso cérebro, ele capta microexpressões. Assim,
Então, a forma que está o seu corpo, o seu ombro, o seu rosto, o seu olho, tudo isso é o que eu capto. Você pode estar falando uma coisa maravilhosa, mas se o seu corpo estiver dizendo outra coisa, ou seja, a conversa interna que está acontecendo aqui, a comunicação não chega. E Sim. o teatro é isso, é presença. O subtexto. É trabalhar a comunicação verbal, É. exatamente, com a Nossa. não verbal. É outra coisa também que trouxe muita consciência, assim, pra vida, esse subtexto, Uhum. sabe? É sensacional. É organizar o caos interno. O ator faz isso. O ator tá num palco e ele sabe, enquanto ele tá levando o público ali às lágrimas ou ao riso, na cabeça dele, ao mesmo tempo, ele sabe que o foco vai acender aqui atrás, a outra pessoa vai entrar aqui à direita e um pano tem que cair para ele dar o golpe final. Enquanto tudo isso passa na cabeça dele, a comunicação verbal dele não mudou. Ele organizou o caos interno, organizando aquilo, ele conseguiu se comunicar. E é isso que o teatro ensina. Você organizar esse caos interno para passar a comunicação do jeito que você precisa. Para que você passe o que você realmente quer dizer e não o que você está pensando. Porque inseguranças vem e todo mundo tem. Sim, Claro. Não é? sim, Mas como você organiza isso e passa a comunicação da melhor maneira possível? É sim. bem- Nossa, sensacional que Muito vocês louco. trouxeram isso também numa das primeiras aulas, né? Não é eliminar o medo, Não. né? É saber nem fingir que ele não lidar. existe, né? Exato. Exatamente. Não, Exatamente. impossível. É entender até você, como você disse, ele é a nossa defesa, o medo. Uhum. É uma emoção básica muito importante. E aí entra até uma outra questão, que é as pessoas costumam classificar emoções, né? Se eu perguntar agora para quem está assistindo, quais são as emoções negativas? Alguns segundos aí já passaram algumas na cabeça de quem está assistindo, ou de quem está nos ouvindo. Uhum. Porque a gente tem essa classificação. A tristeza, a É, raiva, angústia, medo. angústia. e elas não são negativas. Uhum. Não existe emoção negativa. São emoções. Não, né? são emoções. E elas servem em determinado momento da sua vida para sobrevivência, inclusive. A raiva é importante também. Uhum. Ela te faz posicionar, ela te faz se colocar também. Agir até em alguma Agir, situação, né? agir. Exatamente. Exatamente. Então é uma emoção importante. O medo, ele te defende. Ele né, prevê ali o que pode dar de errado para sobrevivência. A tristeza, ela libera ocitocina. Então, se você não se permitir ficar triste, você não vai conseguir ser feliz. Elas não são opostas, a tristeza e a alegria, elas são complementares. Então, não adianta negar uma como negativa e a outra como positiva, a gente ficar só atrás das positivas, né? Que as pessoas acham que são positivas, porque a gente perde o equilíbrio. Ah, de novo, palavra Mas mágica. equilíbrio. Equilíbrio emocional é isso. É você entender que Equilíbrio são na vida, né? complementares Exato. e tudo bem. Uhum. E tudo bem você sentir por que você está sentindo aquilo. Entender que aí Entender, entra a questão porque do você- autoconhecimento, entender Se como você que eu só estou lidando negar, com aquilo. Você vai criar um monstro que vai crescer, vai ficar gigantesco dentro de você. Eu falo que é jogar tudo dentro da panela de pressão, uma hora explode, Exato. né? Basicamente é isso mesmo. Exato, não é. é viver também na positividade tóxica, né? E Não é achar que o assim. mundo Achar que tá é tudo lindo, Não, não, é não é. viver. Uma eterna, porque é eterno comercial de margarina, né? É, pois é. É viver todas as suas emoções e entender por que você. Isso é Uhum. diferente. Isso faz uma É. diferença. Você entender o porquê você está sentindo. Exato. Você se E o- questionar. Por que eu estou sentindo isso? Exatamente, se questionar e sair disso, Uhum. né? Não ficar ali num vórtice resposta vem. eterno. Exatamente. Inteligência emocional. Qual é a tríade aqui, né? O pavio, tamanho do seu pavio, com quanto tempo você perde, né? Esse equilíbrio, com fundo você mergulha nesse equilíbrio, só que o principal da inteligência emocional é quanto tempo você leva para sair de lá. Sim. Entende? Exatamente. Porque quando você não se questiona, você fica lá. Tem gente que leva dores uma vida Nossa. inteira. É, o que eu falo muito pro Rafa, né? O problema durou um segundo ou você ficou carregando ele por Tem uma... gente que traz coisa que Ele existe, vai continuar sofreu, existindo. sei lá, mas na você tem que infância, na lidar adolescência, rápido. e não Resolver. saiu ainda Uhum. daquela emoção. Então, a Exato. inteligência emocional está em mergulha o quanto você precisar, mas em quanto tempo você volta para se perguntar por que isso está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Porque o nosso cérebro é um resolvedor de problemas. Se você pergunta, vem. Vem. Sim, Sim. se você pergunta, por que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo essa tristeza? Ah, porque fulano de tal falou assim comigo. Ou porque isso aconteceu comigo. E daí você vai Ou como fazendo que eu saio disso? Você perguntas. até sabe também, às vezes, né? Exatamente. Sim. A solução não está nas respostas.
Tá sempre na pergunta. Sempre na pergunta. Sensacional, viu? Como eu falo, o processo Sócrates. O homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde. Responde. Né? Exatamente. É E isso. como a gente fala, o problema não é o problema. Então você também questionar, perceber o que está fundamentando, né, os gatilhos mentais que estão ali acionando essas emoções, enfim, você se conhecer. Inclusive, deixo o recado aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Como eu falo, autoconhecimento não é só se conhecer, conhecer quem você acha que você é. Não, você é muito mais do que imagina ser. Lembra, você não é seus pensamentos, você é muito maior do que imagina ser. E dentro da comunidade, né, como diz o Perso, que é essa biblioteca de cursos, mentorias, e-books, é o Netflix da consciência, né? Você trilha esse caminho, como eu faço todos os dias, ó, mão na massa, prática, vivência, experiência, colocar em prática. E aqui, ó, tem 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. E como a gente fala, depois da neuroquântica, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E acontece o tempo todo, né, Rafa? Trilha esse caminho, né, de autopercepção, autoobservação e quer mergulhar ainda mais, você tem o curso de formação, primeiro e único, reconhecido pelo MEC, né, curso de extensão universitária em parceria com a Faculdade Focus. Também se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, no que é o QR Code e lá no site engenhariadahumanidade.com.br, né? Quanta consciência e quanta clareza. Muito aí, bom, Rafa? E quem gostaria de entrar em contato com vocês, né? Como que as pessoas podem entrar, mandar mensagem para vocês? Bom, vamos para as redes sociais? A gente tem o Instagram da EAC, EACC, né? Que é a Escola de Artes Cutucada Cultural, que é EAC Cultural, né? Arroba EAC Cultural, é assim que se fala no Instagram? Arroba EAC Cultural. EAC Cultural. EAC Cultural, exatamente. Ou pelo nosso WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Que eu nunca lembro o número. Mas nós vamos deixar aqui também embaixo. Aqui. Perfeito. Ó, o link, o número, a gente tá deixando tudo aqui na descrição. Vai lá. E ó, não se assuste com o Instagram, não, porque só tem gente falando coisas maravilhosas lá, porque é resultado, gente. É sério, é resultado. Isso que eu sou apaixonado no método DNA, método único de vocês, sensacional, que tem transformado vidas. E parabéns por todo o movimento, não é? E são apenas aulas presenciais, ou tem online também? Não, por enquanto só aulas presenciais mesmo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Exato. A gente tá ali pertinho da Paulista, uma travessa da Augusta, Certo. pertinho do metrô Consolação, fácil de chegar, né? Metrô hoje em dia é uma maravilha. Para São Paulo, né? hein? Nossa, para São Paulo realmente é uma maravilha. São aulas uma vez por semana, 3 horas de aula. E a gente já, inclusive, vai começar a divulgar as próximas turmas, né? Porque a turma do Rafa já está na fase final, reta final, né? Já tem a peça. Já temos a demonstração do método dele no palco. Né? E são aulas uma vez por semana, lá na própria EAC, são presenciais. Durante a própria pandemia, claro, a gente também teve toda uma versão online e tal, mas por tudo isso que a gente conversou aqui, depende. É claro que dá para aprender dessa forma, mas também depende muito da presença, do olho no olho, né? Da experiência. De você a energia viver presencial é experiência. show, né? E uma outra coisa, a gente cria um ambiente muito acolhedor e muito protegido. Um ambiente seguro. Desde né? o primeiro dia de aula a gente fala isso para eles, né? Então vocês vão errar muito aqui e tá tudo bem. Aqui é o local para errar, é o local para soltar as emoções, é o local para serem vocês mesmos. Então a gente gosta muito que as pessoas vão lá, porque cada aluno que passa por lá ainda
meio que transborda isso no espaço, né? Ele vai contribuindo para o espaço ficar cada vez maior nesse sentido, né? De energia, de aprendizado, enfim. E também vai tendo exemplo de outras pessoas. Você vai percebendo que as outras pessoas também têm problemas, né? Não é só você. Seu problema não é uma exclusividade, Desafios muito parecidos. são desafios bem parecidos. Você percebe que, no fim das contas, Eu não quase estou todos sozinho. são os Exato. mesmos. Quase Né? todos são os Eu não mesmos. estou sozinha. Nossa, É. essa pessoa também tem esse Isso. medo, essa preocupação. Né? Isso ajuda muito nesse incentivo, sabe? Nesse mergulho, como você falou, né? Assim, ele mergulhou, eu vou também, deixa eu mergulhar também. E mergulha também. Então é muito legal, assim, é muito... A gente vê as transformações. Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante pra gente. A gente realmente vê essas transformações nos próprios alunos. Sim. Muito show, hein, Rafa? É isso. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem uma aula. O Rafa é o né, rei dos de spoilers. não vou falar que você sai chorando horrores depois. Mas uma meditação de acesso interior, né? Para não dar spoiler aqui, mas é lindo. Então, tipo, não é só o movimento das técnicas de teatro, vai muito além disso, sabe? É um movimento de Pessoal, literalmente, né? exatamente, de você Interno, se perceber, se movimentar na vida, acessar esse eu sou, essa essência divina que você é. E falando E de olha eu o gancho sou, aí do eu e sou. vou deixar de presente aqui olha para só. vocês, Olha lá. para vocês Eu adoro, sempre se eu sou. lembrarem da essência divina que vocês são. Parabéns pelo trabalho Gratidão. incrível de transformar vidas, não é? De transformar vidas. E olha quem está aqui, ó. Já vou Opa, deixar. quem chegou? E, E quem ó, chegou? esse Olha aqui, lá. ó, cadê? Aqui. Mostrar, cadê? O pessoal já viu bastante aqui, ó. no... Eu sou. Aí. Esse é o seu eu do futuro. Mas eu vou pegar aqui, ó. Vamos Esse lá. Tem um é a Lia. pra cada. E esse aqui é o Paixão. Oxi, Pronto. como assim? Aí, pronto. Ok. E olhem aí. Esse é o seu eu, o eu do futuro. Seu eu do futuro está na sua frente. Certo. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Nossa. O que eu gostaria de ouvir do meu eu do futuro? Eu seria sintético. Eu gostaria de ouvir dele assim, mandou bem, cara. Olha, eu gostaria de ouvir dele assim. Eu tenho muito orgulho de você. Você fez o que queria, enfrentou seus medos e tá aqui. É isso. Realização. Muito sabe? show, hein? Sensacional. E olha como é que eles estão aí, ó. Dalia tá aqui, ó. Ei, parabéns. E o Adriano tá todo felizão lá. É, Parabéns por vocês serem quem Ah. vocês são, sabe assim? Quantas pessoas, quantas almas vocês já impactaram, direto ou indiretamente. Então assim, parabéns que vocês são presentes pro mundo. Muita gratidão Gratidão. de estarem aqui. Parabéns pelo trabalho que tem transformado vidas, não é? Deixo aqui de presente também. Opa! Olha lá! Presente da Maravilhoso. bruxarina. Agora, É, cheirosa! Aqui que vocês estão delícia. recebendo sais de banho de chuveiro. Olha só, Olha. você também encontra isso no site bruxarina.com.br para ajudar aquele banho em estado de presença. Né? E ajuda bastante, né? Porque aí Exato. você se capta mesmo e estado de presença pura. Muito legal. Exato. E além, né, de produtos para o seu corpício, lá no site bruxarina.com.br você também encontra diversos produtos para o seu ambiente, como velas, sprays, enfim. Vai lá, divirta-se no site. Tem no Instagram também, bruxarina_. E depois que você encher o carrinho, coloque o cupom Saúde Energética, que é o cupom de 10%. E você vai fazer a festa com você, com o seu corpício e no seu ambiente. Tudo natural e muita energia. Ela Exato. aplica até reiki nos Exato. produtos. É, É muito nossa, legal. Produtos energizados. Energizados Exato, exato. completamente. E uma Amei, mensagem. Já virei cliente já. E uma mensagem final para quem está nos assistindo, que vocês gostariam de dar aquele convite, chacoalhão, enfim, o que vier no coração. Esse ano é um ano muito especial pra gente, porque a gente tá fazendo 10 anos. Dia 25 de julho. Parabéns! Bora 10 comemorar. anos. É. E é um espaço de autoconhecimento, de autopercepção, de estado de presença amorosa consigo, ter paciência. Então, a mensagem mesmo que eu gostaria de dar é o que a gente fala em aula, para que as pessoas sejam pacientes com elas, com o seu processo,
para que não se compare. Eu falo isso em aula, né, Rafa? A laranja demora, sei lá, 1 ano para dar o fruto, o morango 3 meses. E são saborosos, maravilhosos e incríveis. Todo mundo tem o seu tempo de florescer, de frutificar. Então, seja paciente com o seu processo e procure sempre se conhecer cada vez mais. Isso é liberdade, é libertação mesmo. Não é? Vem Muito para bom. a arte, conhecer o nosso método. Exato. Que a gente trabalha exatamente com isso. É o que eu falei, independente, se você não está em São Paulo, independente do local do mundo que você estiver, mande mensagem, né? Sim. Perceba ali as outras infinitas possibilidades. Às vezes, só de trocar uma palavra ali amiga, já pode mudar o Conhecer seu o trabalho dia. lá, né? No Instagram Sim. tem bastante coisa. Exato. Tem o nosso exato. site É também, isso. iaccultural.com.br. Lá também fala muito sobre o método DNA, sobre neurociência, sobre como as duas coisas podem se juntar, se unir para que a gente cresça. E eu sou Muito show. muito crítico, assim, em relação, né, a cursos, a movimentos. E esse curso Rafa adora um curso. está transformando a minha vida. Então, assim, eu sou extremamente grato. E, Paixão, uma mensagem final também. Ai, é difícil falar algo bem pontual, mas eu acho que faça arte. Qualquer tipo de arte. Descompromissado. Vai aprender a tocar um instrumento, vai aprender a cantar, vai pintar, vai escrever, mas é descompromissado mesmo. Não precisa se preocupar em ser profissional, não precisa se preocupar em fazer a melhor poesia, fazer a melhor música, mas dá um descanso pro cérebro, pro corpo, fazendo arte. Algo diferente. Né? Algo Que diferente, te tire das sabe? telas um pouquinho. Sem essa cobrança, sem, eu preciso acertar. Não, você vai acertar, vai aprender um instrumento, aos poucos você vai aprender a tocar uma musiquinha e tal, mas com menos cobrança, como ela falou, seja gentil com você mesmo, né? É outra coisa que a gente comenta em aula, a gente fala muita coisa em aula, né? É outra coisa que a gente comenta em aula. 3 horas por semana tem bastante assunto. Pois é. A pessoa com quem a única pessoa que você tem certeza que vai estar com você pro resto da vida, a única, é você. Então seja gentil com você. Você não vai conseguir se afastar de você, né? Né? Tem que ser muito Precisa suportável. ser suportável. Então seja gentil, entenda que você está aprendendo, está evoluindo, tá? Tudo bem, errou. É difícil algo que não seja Faz parte, reversível, né? Faz do parte. processo. É um aprendizado. Então faça arte. A arte, nossa, abre a cabeça, expande ideias. É maravilhoso. Maravilhoso. É sensacional. Muito bom. Sábias palavras e profundas na aplicação, né, na vida, no dia a dia. E fazer arte com senso de curiosidade, né? Sem se julgar, né? Ali É o se jogar, né? Se joga. Se joga. Se joga. É uma experiência diferente, né? Sai da zoninha de conforto. Isso. Se joga. Exato, exato. E vocês falaram algo muito grandioso também no curso, né? De, ok, errei, mas e se eu pudesse tentar novamente? E se eu pudesse ir com aquele diálogo interno diferente? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou errar? Não é? Isso faz também muita diferença na vida, não é? Muita gratidão, muita gratidão, gratidão. Foi um prazer. Imagina. Gratidão, Grande prazer. Rafa. E parabéns por você acessar mais saúde energética no seu dia a dia. Lembre-se, vamos compartilhar esse episódio. Aproveite, se inscreva no canal e viva a arte na sua vida, né? Seja você, né? Todo esse movimento que você é. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no Gratidão. coração e até o próximo episódio.